pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Compartilha Cast. Eu sou a Priscila Berpó, host desse podcast. Ao meu lado eu tenho a Vivian Castanheda, minha amiga e parceira e também host desse podcast. Antes de mais nada, eu quero pedir para você curtir o nosso canal, se inscrever, deixar o seu like, para que nós possamos distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E Vi, qual que vai ser o tema de hoje? Transformação do RH e tecnologia. Uau! Temos um convidado aqui muito especial. Nosso convidado de hoje é cofundador e CEO da Inteligência, consultoria especializada em RH estratégico. Líder de mercado brasileiro em implementação, sustentação e criação de produtos nas soluções SAP HXM, SuccessFactors e Workforce Software. Possui um amplo currículo, tendo cursado Ciências da Computação pela FASP, graduado em Gestão Comercial pela FIR, MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV e Gestão Estratégica de RH pela FIA. Seja muito bem-vindo, Flávio, ao Compartilha Cast. Obrigado. Muito obrigado bem-vindo, pelo convite. Flávio. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Vamos falar sobre RH e tecnologia hoje, Flávio. Isso aí. Que bacana. Vai ser um grande aprendizado aqui pra gente, com hein, certeza. Muita coisa boa para compartilhar com quem está acompanhando aqui o Compartilha Cast. Bom, Flávio, comente um pouco sobre essa trajetória desde o início na Inteligência. Por que existiu? Por que você idealizou a Inteligência com os seus sócios? Bom, a Inteligência começou antes dela mesma, né? Quando eu tinha por volta de 22 anos de idade, eu entrei no mercado SAP, já sendo um consultor que implantava, e sustentava essas soluções de RH da SAP. No passado era bem diferente, as soluções hoje são outras, a gente vive um mundo bem diferente, acho que a gente vai falar um pouco disso mais para frente, né? E antes de eu trabalhar com a SAP, eu já tinha tentado empreender, eu trabalhava com tecnologia, com outras áreas de tecnologia, parte de segurança da informação, redes e questão de instalar soluções de tecnologia mais físicas para as empresas. E aí, quando eu entrei no mundo SAP, passaram-se 3 anos, aí o bichinho do empreendedorismo já me picou de novo. A gente estava naquele momento, comecei em 2005, no SAP. Em 2008, a gente teve um momento, um cenário econômico global, que teve aquelas bolhas que estouraram, as crises financeiras e tal, começaram lá para os Estados Unidos. E aí, o mundo de tecnologia, ele vive muito de investimento. Então, toda vez que você tem um cenário econômico um pouco mais desafiador, os investimentos ele acabam sendo um pouco mais escassos, né? E naquele momento, chacoalhou o mundo todo, naquela época. E apareceu uma oportunidade, pelo menos na minha visão naquela época, que depois se concretizou, de começar a minha empresa. Então, era um momento bem diferente do mundo de tecnologia e do mundo de RH também. Trabalhar com RH já era uma aposta, tecnologia para RH. O RH ele vem um pouco sempre atrás das demais áreas, normalmente. Hoje está um pouco diferente isso, porque falar de gestão de pessoas acaba sendo prioridade nas empresas, o que não era no passado. E aí, em 2008, eu com mais 3 sócios, a gente, que também eram meus colegas, que a gente implantava e sustentava soluções, a gente já tinha feito uns projetos nacionais e globais juntos. Aí a gente, aos 25 anos de idade em média, tomou a decisão da nossa vida de empreender. E agora a gente já está quase fazendo 15 anos aí de Inteligência. Uau! Que bacana. E quando você decidiu empreender, teve aquele medo, Surgiu aquelas borboletas, ou melhor, aquelas minhocas, será que devo, será que não devo? Eu sempre tive um espírito bastante empreendedor. Então, essas borboletas davam acho que mais como entusiasmo. Que legal. Do que com medo. Até porque na época eu não era casado ainda, casei logo depois, não tinha filhos. Então, o risco que eu tinha para aquilo que eu ia fazer era muito baixo. Sim. Ao mesmo passo, a gente teve muito sofrimento, porque também a gente não era tão maduro e preparados para aquele momento. Então, no começo da jornada foi muito difícil. E aí, saber lidar com os erros é a parte mais complexa desse processo, para que você possa aprender o mais rápido possível e parar de sofrer. Aí, isso dava uns borboletas, mas uns furacões internos, assim. É que a juventude, ela não gosta de errar, A gente, é cabeça dura, assim, em muitos casos, Porque não tem a maturidade para saber lidar com essas questões, E assim, eu e os meus sócios, o Rafael, o Jonas e o Jamir, a gente sempre teve um
um senso de reputação muito grande, assim, sabe? Então, a gente sempre pensou grande desde o começo. Então, lidar com o erro, né, a frustração do erro, ela atuava na nossa, vamos dizer assim, no nosso coração, vamos dizer assim, né, não só na cabeça, no sentido de que isso podia impedir o nosso desenvolvimento do que a gente estava construindo, né? Então, esses erros acabavam se tornando ameaças, né? E aí, lidar com isso era bem complicado no começo. Hoje, né, não é fácil, mas pelo menos a gente aprende a lidar melhor com essas coisas, porque o erro faz parte daquilo que você está construindo, né? Sim. E você já tem mais experiência também, muito mais, né? Eu brinco que os meus cabelos brancos, apesar da genética, foi uma contribuição boa disso. Sim. O empreender, né? O ato de empreender traz mais responsabilidade. E mais cabelo branco, né? Pelo que o Flávio muita gente. A gente acaba... Oh, meu Deus, já comecei a ficar preocupada aqui. Muita preocupação, né, Flávio? Vocês têm uma técnica boa, eu também poderia aderir, mas como já está há muito tempo, eu prefiro deixar. Claro. Mas o bacana é enxergar esse passo que você deu no início, né? De visão mesmo, né? De olhar para frente, de entender que era uma oportunidade o RH, né? Investir nessa área, num momento e num ambiente que não era propício. Porque você estava num momento que ainda a gestão não enxergava esse valor do RH, da gestão de pessoas, dos processos, da informatização desses processos, né, para poder escalar negócios e até mesmo melhorar, otimizar processos atuais hoje, né, e naquela época de empresas grandes com muitos funcionários, né, que é o grande, acho que, desafio do gestor de RH numa empresa. Quando a empresa é muito grande, a estrutura é muito grande, você não tem um contato com a pessoa, né? Então, a tecnologia ela acaba te ajudando nesse sentido, facilitando, né? Para você conhecer um pouco melhor como que é aquele mapa de colaboradores da empresa, né? Isso. Como que você entende tudo isso? Nossa, muito, muito bacana essa trajetória que você trilhou junto com os seus sócios. E assim, é uma coisa que a gente aprendeu desde cedo é ser complementar um ao outro, né? Sim. Então, talvez tenha sido sempre o mais visionário só que sozinho eu nunca ia conseguir nada. Então, junto com eles, e isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, né? Se você quer empreender, busque ter quem possa te ajudar a empreender, porque sozinho não existe resultado, né? Então, hoje a Inteligência tem quase 300 pessoas e cada vez mais chega gente nova para poder ir entregando coisas novas que a gente vai colocando como objetivos de crescimento. Mas a essência do início ali, de você ter clareza disso, é muito importante, porque se você não tiver a visão, né, e olhar para o que você precisa para chegar naquilo, você só vai ficar com voo de galinha, né? Sim, você não vai com conseguir certeza. chegar em lugar nenhum. Com certeza. Ô, Flávio, mas é interessante você falar isso, porque muitas pessoas têm o medo de começar a empreender e ter sócios. Porque sempre é um casamento, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? E você já teve um olhar diferente e provavelmente, né, você trouxe o complemento para aquilo que você já imaginava para essa grandeza, né? Igual eu falei, a inteligência começou antes da inteligência, né? Então, eu já tive experiências antes, né, bem simples comparado à inteligência, mas eu acho que uma das coisas que todo mundo deveria fazer, né? Não acho que não é uma coisa que eu faço sozinho. Eu vejo muita gente fazendo, mas que todo mundo deveria fazer. É aprender as lições pelos outros, né? Então, o empreendedorismo eu brinco que veio desde criança. Eu tinha 7 anos de idade, eu desenhava e Cavaleiro do Zodíaco, né? Nem sei se vocês lembram desse desenho. E vendia. Não é da minha época, né? E vendia desenho de Cavaleiro do Zodíaco na escola já. Caramba, que legal. E você assim, desenhava e vendia? Desenhava então e você vendia. desenha bem, porque desenhar Desenhava, Cavaleiros... hoje em dia não mais, hoje eu perdi a prática. Porque desenhar Cavaleiros do Zodíaco não é fácil. Mas para as crianças de 7 anos também, não era aquele desenho, eu acho, né? Nem tinha que ter guardado. Mas conseguia ganhar o dinheirinho ali. Exato. E naquela época eu já tive sócio que me ajudava a vender, porque eu era o cara do desenho e tal. E não deu certo na época. Mas isso é uma memória que fui pegar muitos anos depois, assim. Mas, por exemplo, o meu pai, ele sempre foi muito empreendedor. Apesar dele não ter conseguido construir uma empresa, né? Ele sempre tentou. E teve vários tipos de negócio com sócios. E uma coisa que eu aprendi com ele, né? Por ele me falar mesmo, não só por ver. É a importância de você estar com pessoas que você confie, sabe? Claro. Pessoas que sejam íntegras e que tenham valores e uma essência parecida com a sua. Porque senão você não... igual, você falou, igual um casamento. Casamento de pessoas muito diferentes também acaba não dando certo. Sim. As pessoas têm que ter afinidades, né? Tem que convergir.
Então, é uma das coisas que, assim, por sorte, muitas vezes, porque a gente era muito jovem, mas como a gente era, né, se confiava muito uns nos outros, acabou dando certo. Eu acho que isso se perpetua e é o que faz a gente continuar crescendo e chegando onde a gente quer. Então, é difícil ter sócio? Mas todo tipo de relacionamento não é fácil, né? É uma construção, mas né? sem isso, eu acho que chegar longe fica muito mais complicado. E aí você precisa ir entendendo essa essência e, ao mesmo tempo, a diversidade que tem que ter. Porque, por exemplo, nós 4, a gente tem papéis diferentes desde o começo. Cada um tem seu ponto forte, né? Então, eu sou mais essa questão da visão, né? Da inovação, tanto que eu já sou CEO desde o começo. O Rafael é o nosso responsável por toda a estratégia de vendas e marketing desde o começo, e relações, né? Com as instituições que a gente tem ali de parceria. O Jonas mais focado em entrega, o Jamir focado em toda a parte de pós-venda, de relação com o cliente, no sentido dos momentos mais difíceis, que é o forte dele. Então, a gente tem... a gente sempre se dividiu assim, buscando isso, né? E formando o time nesse sentido também. Aí a gente foi errando, aprendendo, né? Buscando... Mas sempre se complementando. Exato. Né? Sempre tendo essa isso complementaridade. é a parte mais importante. Enquanto você consegue andar sozinho, você tem um poder de escala, né? Aí você vai escalando mais à medida que você vai conseguindo dividir isso, né? Isso é uma coisa que a gente avisou desde o começo e deu muito certo. Poxa, que e bacana. eu acredito que, somado a tudo isso, o respeito entre vocês, né? Muito, muito. Essa é a parte mais complicada, acho que da sociedade, porque quando você está num matrimônio, né, é outro tipo de relação. Você está com família, outro tipo de relação. A sociedade, ela exige um nível de maturidade para o respeito diferente, né? E, eventualmente, alguns se perdem. Eu me perdi várias vezes, outros também se perderam, né, nesse sentido. Mas o importante é se reparar isso o mais rápido possível, né? E fazer com que você tenha essa convergência para os valores de verdade da gente, né? A gente até fez um trabalho ano passado que foi muito legal. Não sei se eu posso avançar nesse sentido. Claro, por favor. Mas, tenho certeza que está todo mundo aqui curioso, querendo saber. A gente fez um trabalho que... não sei se é porque a gente trabalha com RH, a gente gosta dessa questão da essência, do trabalho humano e tal. Ano passado a gente decidiu que a gente precisava fazer um planejamento estratégico que norteasse um período mais longevo, assim, da nossa visão, né? A gente sempre teve uma forma de enxergar com que a inteligência fosse grande, mas no ano passado, principalmente pós-pandemia, a gente, né, do ano 2020, que foi um ano, acho que terrível para todo mundo, né, em vários aspectos, né? A gente decidiu que a gente precisava, vamos agora consolidar uma visão, a gente quer olhar para 2022 até 2026. Então, fazer um planejamento estratégico de verdade, robusto, a gente já está com um porte legal. A primeira coisa que a gente fez e que foi, acho que fundamental a gente ter feito, foi a gente ter olhado, né, para os nossos valores, né, aí, missão, visão e valores, que é o básico, né? Sim. Mas a gente fez um trabalho de uma metodologia, né, que não sei se todo mundo conhece, mas que chama Ikigai, e foi incrível. Sim. Então, a gente, cada um construiu ali o seu Ikigai, aí a gente apresentou uns para os outros, quando a gente olhou o Ikigai um dos outros, né, o olhinho brilhando, né, porque aí quando você olha um do outro, você vê ali, cada um tem o seu jeito, mas todo mundo converge para as mesmas coisas, assim. Então, isso explica, a gente está aqui há tanto tempo junto e daqui vai ter tantos outros anos para frente. Agora vamos escrever missão, visão e valores com base nisso. Aí fizemos o Ikigai da inteligência e construímos isso daí. Então, a gente tem propósito, né? E aí essa convergência fortalece a gente a tomar decisões que às vezes são muito difíceis, porque, né, especialmente num time tão grande, né, tem horas que a gente precisa criar alguns tipos de artefatos que defendam essa cultura que, no caso, nós, empresa de sócios, né, que estão atuantes e tal, que precisam prevalecer. Então, a gente conseguiu construir instrumentos que até um pouco tempo atrás, apesar da gente conhecer, a gente não conseguia ter tempo de se dedicar para isso, ou não priorizava isso, né, tem fortalecido essa visão nossa, essa cultura nossa. Inclusive, né, tem uma frase que eu gosto muito do André, da Futura S.A., não sei se vocês conhecem ele. Sim. Né, de cultura, que ele explica a cultura e principalmente ali no fim ele fala, né, cultura é o que você também aceita dentro do seu dia a dia. E a gente escreveu o que a gente não aceita, né? Claro. Então, assim, e com isso a gente começou a criar uma revolução interna e fazer com que isso avançasse muito rápido, a ponto de que em 2020 a gente, né, 2019, antes da pandemia, a gente faturou 18 milhões. No ano da pandemia, a gente faturou 20, crescemos. Em 2021, a gente faturou 30 milhões, crescemos 50%, mesmo no ano tão complicado quanto foi 2021. E esse ano a gente está faturando 42. Então, de 2019, que a gente faturou 18 milhões, a gente foi para 42. Né? De um time que tinha 80, 90 pessoas, estamos quase 300.
E para muitos foi muito difícil, mas a gente tem... E em meio a uma crise, né? 2 anos aí passados numa crise e vocês crescendo. E aí converge com o tema que a gente vai falar mais, além da minha história ali de empreendedorismo, de inteligência, de RH, que todos os artefatos que a gente priorizou, a gente já tinha vários indicadores financeiros, né, operacionais, que são uma base bastante importante. Sim. Mas todos esses artefatos de cultura que a gente construiu, que estão acelerando tudo isso. Que impulsionam o crescimento da empresa. Porque, Alice, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer lugar que você chegar, não adianta você reclamar, né? Então, e isso que você comentou, Flávio, da cultura organizacional, quando a gestão, né, a cúpula se preocupa em transferir essa mensagem para quem está na base, para os seus liderados, para os líderes da empresa, e todo mundo falando a mesma língua, isso realmente é uma energia oculta que se cria, né? E que as pessoas vão além, né? E elas entendem a mensagem, né? De fato, elas sabem por que elas estão ali, né? Por que elas têm que entregar no final do dia, né? Então, é fantástico esse trabalho que vocês fizeram aí, de vocês olharem para si primeiro, para entender o que não é aceitável, não é tolerável, para as pessoas entenderem isso, né? Então, fantástico. Parabéns por esse trabalho. E sabe que eu percebo, assim, eu estou conhecendo mais da inteligência agora, né? Então, e você está me contando como que vocês traçaram tudo isso, é muito relevante, porque eu, por exemplo, faço mentoria de carreira, né? Uma das minhas ocupações. E toda vez que eu estou com um mentorado meu, eu sempre oriento que ele procure escrever o que ele gosta e o que ele não gosta. Porque é muito importante a gente saber, senão a gente vai para qualquer caminho. E você fez isso dentro da sua empresa e você conseguiu compartilhar isso com os seus pares, que aposto que fizeram isso com os seus colaboradores também, e por isso ganhou esse crescimento. Então, a importância de saber o que gosta, o que não gosta, para onde quer ir, né? Sim. Que eu acredito que isso faz com que realmente você busque esse crescimento. E assim, como sócio e CEO, né? E trabalhando com RH há tanto tempo, acho que tem uma coisa que é muito importante, assim, e que eu vejo um pouco de falta nas grandes corporações, e agora está começando a ficar um pouco mais usual. De fato, a alta gestão está perto dessa estratégia de pessoas, mas no dia a dia executando. Eu, por exemplo, já há nem sei mais quanto tempo, desde 2015, 7 anos já, eu faço a integração de todo mundo que chega na inteligência. Excelente. Então, praticamente toda segunda-feira eu faço a integração. Então, o onboarding. Eles já têm, eu faço uma parte do onboarding, né, dessa parte institucional, e todo mundo que chega, até como candidato, já vai recebendo isso dentro do nosso processo ali de recrutamento e seleção, de marca empregadora, de tudo, mas acho que o selo que vem, né, o carimbo que vem, é quando eu chego para falar sobre isso com as pessoas, né? E aí, mais do que também descer na estrutura do Flávio, CEO, que às vezes eu estou a 7 níveis de uma pessoa, né, por conta da estrutura que a gente tem. A distância de eu conseguir falar com essa pessoa é muito grande, né? Às vezes eu até encontro no escritório quando vai, porque agora é flexível. Esse é, vamos dizer, o lado negativo do crescimento, que você acaba perdendo esse contato. Mas você tem que acostumar. Tem que acostumar. Coisa que eu acostumei. Mas a cereja do bolo dele é que quando ele dá, que quando ele pode, ele vai lá em cima. Então, nesse processo do onboarding, que você conecta com a pessoa tem a oportunidade de conhecer a sua história, conhecer a essência da empresa, conhecer os valores. E aí fica uma coisa que, assim, eu falo que é top-down e down-top, porque à medida que eu lá e o meu sócio, né, até acima de mim, né, porque todos nós somos atuantes, mas a gente brinca que sócios atuantes, eles têm que às vezes conversar com o espelho, né, porque você é sócio e você é executivo. Então, acima de mim tem eu como sócio e tem os meus sócios, e aí eu como CEO tenho meus sócios, outros diretores, né, outros estruturas. Então, para a gente descer isso que vem dos sócios, né, e fazer fluir, às vezes é complicado, porque você tem algumas travas para que isso aconteça, né? Então, você tem que bater alguns bumbos disso, de cultura. E quando eu falo com todo mundo que chega, não importa se é um estagiário, se é um executivo novo, quando eu falo, tudo que eu estou falando que está vindo, não só do Flávio CEO, mas
dos sócios como cultura, fica inaceitável para essa pessoa também, né? Não só ela fazer coisas que estão fora daquilo que a gente tem como cultura, como também aceitar do próprio gestor. Então, a gente cria uma revalidação nesse processo e faz com que isso aconteça de verdade na prática. Então, hoje... cobrado no dia a dia por todos. Cobrado por todos. Né? Então, isso são coisas que às vezes parecem perda de tempo para alguns executivos, né? Infelizmente. Mas não é, porque para você conseguir ter esse alinhamento, né, algumas coisas nesse sentido você tem que fazer, né? Então, Flávio, fala assim, ó, na lente da verdade, para essa câmera, como é importante que todas as empresas, mesmo as pequenas, os processos, e daí a gente vai falar mais sobre isso, né? A importância de ter esse processo. Então, a pessoa chegou na empresa, ela saber quais são os papéis e responsabilidades dela, qual é o valor da empresa, a missão, né? A gente fala muito de ética, né? Porque, deixa passar isso. Não, né? Então, isso é importante. E a gente, às vezes, fala, não, mas eu só consigo implementar se a empresa for muito grande. E eu discordo totalmente. Eu acho que começou uma empresa pequena, se ela tem 3 funcionários, é importante que saiba. Porque na hora de você pedir que a pessoa faça, daí a pessoa fala assim, mas eu não fui contratado para isso. E eu falo disso da importância porque eu acho que sem isso não dá para sobreviver, né? Não dá. Eu acho que assim... O que precisa ficar claro para as empresas, e é uma coisa que eu venho falando já há alguns anos exatamente sobre isso, é que a alta gestão das empresas precisa olhar para o RH como estratégia, né? E fazer com que o RH seja decisor dentro da organização, né? Então, e ao mesmo tempo o RH também tem que buscar isso dentro das organizações, porque se o RH se apequenar, consequentemente, alguém vai ocupar aquele vácuo de poder ou de tomada de decisão. E talvez não seja da melhor forma, porque você não colocou sua opinião sobre aquilo que precisa acontecer, né? Então, esse é um dos gaps que existem, né? E existem vários tipos de empresa, né? Existe empresa gigante, que tem budget e tem gente para cuidar de processos muito bem estruturados, e tem empresas que estão literalmente começando, né? Ou estão num momento de startup, que tem poucos colaboradores, mas que essa essência, se ela não for passada tanto no grande quanto no pequeno, ninguém vai andar numa direção única, né? Exato. Não sei se vocês já fizeram aquele exercício de rafting, né? De você estar num bote. Sim. Então, se todo mundo não remar na mesma intensidade, na mesma direção, com o mesmo movimento, ele vira ou ele fica girando e não sai do mesmo lugar. Exatamente. Então, assim, é o que acontece no dia a dia de uma empresa. Então... se não existe direção, né, e todo mundo indo para o mesmo lugar, não existe, né, chegar naquele lugar que você está querendo sonhar. Até porque, às vezes, esse lugar pode ser diferente da cabeça de cada um. E aí, isso atrapalha tudo. Então, eu acho que saber onde quer e saber os valores, saber a missão, a visão, é fundamental. Os processos, eu acho que aí depende de cada nível. Porque é mais importante a pessoa, né, ser alinhado com ela. O que ela precisa entregar... A dor principal, né? Mais até do que papel e responsabilidade, eu falo. Porque empresa de alto crescimento... a cada 3 meses dá para redesenhar papel e responsabilidade. No nosso caso, por exemplo... É muito dinâmico. E é muito sob demanda também, né? Exato. Você tem uma realidade que... Uma hora você tem uma demanda, depois você tem outra e você tem que adaptar a sua equipe. Então, assim, existem empresas pequenas que crescem com um modelo único, né? Que aí você escala esse processo. Existe empresa que não. Então... O mais importante é saber o que a pessoa precisa entregar. Se ela não souber nem o que ela precisa entregar, como é que ela vai entregar, né? E ter esse alinhamento. Eu vejo... A gente já passou por isso. A gente já teve colaboradores, por exemplo, que precisavam, né, ter escrito o que eles tinham que fazer. Mas a Inteligência não é uma empresa para isso. Então, assim, é a pessoa que é maravilhosa, mas que está no lugar e na empresa errada. Então, é uma das coisas que a gente aprendeu muito. Então, à medida que a gente também direciona né, aquilo que a gente espera, a gente viabiliza vários processos, inclusive de recrutamento e seleção. Porque uma pessoa que espera chegar numa empresa de alto crescimento que quer tudo pronto, ela vai se frustrar e não vai entregar. E vai tem o autoaprendizado também, né? Que a pessoa precisa estar disposta a esse autoaprendizado. Exato. Né? Não pode ficar fechadinha naquela caixa. Eu só faço o que me pediram. Não. Mas tem gente certa para tudo, eu acho. Ela só precisa estar no lugar certo. Então, assim, com certeza. A gente... Por conta de tudo isso, hoje, todos os nossos processos, principalmente de gestão de pessoas, né, que estão evoluindo ao longo do tempo, eles se orientam a gente garantir de que o mindset das pessoas, né, a forma de pensar das pessoas está alinhada à nossa forma de pensar. Claro. Porque é uma construção. Então,
não dá pra gente falar o que exatamente vai acontecer. Exato. Se ela pensa desse jeito de construir, tá certo. Sim. Se a pessoa pensa que quer chegar com uma construção pronta, sim. tá errado. Então, essa forma de pensar, né, e o que a cultura é fundamental mesmo. Senão a gente não chega em lugar nenhum. E tira aquele estigma, né? O CEO não é uma pessoa inalcançável. Né? Você também traz esse contato do dia a dia com as pessoas que estão entrando já a partir do primeiro dia. A minha mesa fica no meio do escritório. Eu não tenho sala. Excelente. Então, assim, meu sócio também não tem. Nossas mesas ficam todas no meio do escritório. A gente é acessível para todo mundo. Sim. A gente faz vários encontros, né, para que a gente possa garantir esse tipo de qualidade, né? De valor, entendeu? Então, a gente tem programas de responsabilidade social, né, que já foram até premiados pela própria SAP, que é o ecossistema que a gente está, onde eu sou atuante direto, né, na gestão disso e apoio todos esse processo. Agora, até mês retrasado, eu comecei a ter reunião mensal, praticamente, com cada um desses grupos, né? Então, isso vai fazendo com que as coisas aconteçam do jeito que a gente imagina que tem que acontecer, né? Claro. Porque daí não existe certo ou errado, né? Existe o nosso jeito de escolher fazer. E aí, tendo ética, tendo respeito, tendo várias questões, né, cruciais ali, eu acho que para seres humanos vai dar certo, né? Você está falando uma coisa que também a gente, quando para pensar, né, uma organização ela vai muito além, né, também das pessoas, né? Então, a organização, se ela tem tudo isso muito bem estruturado, como você falou, né, pensado e enraizado na cultura da convivência ali das pessoas, você tem ali um processo que ele pode ter uma sucessão automática, isso, né? Aí. Porque você pensa no longo prazo, né? A sua empresa, ela hoje tem 15 anos, mas ela pode ter 100, ela pode chegar a 100 anos. Pode ser uma organização infinita, né? Exatamente. Exatamente. Sim, totalmente, exato. Então, totalmente. Com tudo isso, você vai trilhando essa estrada, totalmente, né? Totalmente. E pegando esse gancho, então, Flávio, quais são as contribuições da tecnologia nos processos de gestão de pessoas atualmente e as tendências para o futuro? Hoje, existem várias formas de aplicar a tecnologia, né? O mundo de gestão de pessoas ele é muito amplo, né? Então, quando a gente fala de RH, né? O RH tem muitos subsistemas dentro dele, né? Então, a gente tem desde a etapa lá de marca empregador, recrutamento e seleção, e vai passar por vários processos ali de gestão de talentos, como depois a gente vai ter gestão de frequência, escala, folha, gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, obrigações acessórias, a gente tem um universo muito gigante. Então, para cada uma desses subsistemas, né, desses processos, existe um tipo de tecnologia aplicável, né, e que pode ser fundamental ou não para essa escala, né? Então, hoje, o que a gente cada vez mais precisa com que as organizações entendam, tanto a área de RH quanto as áreas de tecnologia, né, mas especialmente o RH, porque é a área demandante, né, vamos dizer assim, que não existe mais limite. Né? Hoje a gente consegue usar tecnologias que no passado eram muito caras e sofisticadas, né, de maneira quase de graça. Então, quando a gente fala, por exemplo, de vou fazer um centro de serviço para atender, né, os meus colaboradores. Criar um chatbot hoje é muito simples. É simplesmente você realmente pegar uma plataforma e começar a construir uma conversa ali com o colaborador. Sim. Né? E não importa se é por WhatsApp, se é dentro de uma plataforma específica. Né? Digitalização de processo no sentido de onboarding, por exemplo, admissional. Né, que pode usar um chatbot, inclusive, né, e que vai seguir, inclusive, por exemplo, o processo de você escanear, né, via foto de smartphone, por exemplo, os documentos, e automaticamente já preencher essas informações para o RH não ter que pegar essa foto, digitar. Nossa, né? que Então, sensacional. existem muitas aplicabilidades, né? Desde blockchain, a inteligência artificial, né? O que a gente só precisa interpretando ao longo do tempo é como que as empresas vão organizar, né, especialmente processo, eu falo. Né? Antes de tecnologia vem processo. O processo é muito mais abrangente do que a tecnologia. Né? A tecnologia, ela às vezes, as pessoas de maneira geral confundem, achando que a tecnologia vai trazer o processo. Mas não, a tecnologia ela é o meio de escalar um processo. Né? Então, o uso da ferramenta que você quer usar e como você quer usar depende da sua definição do processo, de onde você quer chegar. Então,
tendo um processo bem definido, as tecnologias mais diversas hoje podem ser utilizadas. A gente é especialista em soluções de tecnologia da SAP, mas existem várias, e a gente converge as da SAP com outras tecnologias dentro desses clientes, porque, via de regra, esses clientes são plurais em tecnologia, principalmente os que a gente atende. São empresas... Em média, os nossos clientes têm mais de 10 mil funcionários. Então, não são empresas, né, muito de pequenas. alta escala. E aí, essa escala, a aplicabilidade dela, ela depende de um tipo de tecnologia, né? Sim. Mas você pode replicar esse tipo de tecnologia, né, através de um outro fornecedor numa empresa de 50 funcionários. Claro. Então, hoje... depende mais da área demandante ter os seus processos bem definidos para escolher qual que é a tecnologia que você vai usar e aí o céu é o limite. Né? A gente está numa trend agora das fotos lá, dos avatares, por exemplo, né? Que usa inteligência artificial por trás. Né? Então, por que não usar a inteligência artificial para você identificar insights dentro da sua organização sobre, por exemplo, se uma área específica está tendo muito absenteísmo, se o problema não é com o gestor. Sim. Isso é um insight automático, você não precisa ficar analisando lá. Ele já propõe. A própria ferramenta te dá esse indicador. Talvez esse gestor não esteja preparado, talvez ele não esteja num bom momento de vida e acabar se tornando tóxico para os liderados e criando um ambiente pesado de alta absenteísmo. E né? que poderia ser o contrário, né? E como que a organização consegue acelerar essa produtividade, né? Usando mais da tecnologia junto à gestão, à RH? Existem várias formas, né? Então, hoje, quando a gente fala da tecnologia, eu acho que basicamente a gente consegue olhar para dois ambientes. Então, a gente tem um ambiente onde a própria tecnologia vai escalar os processos que o RH próprio faz. Então, ao invés eu vou fazer um processo admissional completamente no papel. Então, para eu admitir 50 pessoas, eu preciso de uma pessoa no RH, né? 50 pessoas por dia, eu preciso de uma pessoa no RH. Se eu for admitir 100, eu preciso de 2. Se eu for admitir 150, eu preciso de 3. Se eu coloco tecnologia, uma mesma pessoa consegue fazer para 500, por exemplo. Uau. Então, essa dose depende muito de cada companhia, né? Então, você consegue fazer com que a escala do trabalho, porque daí você repassa aquele papel para o digital que já vira informação sistêmica. Então, você não precisa mais se preocupar. E do outro lado, que daí também, do que eu já falei, já envolve um pouco isso, é você ter ferramentas que sejam self-service, que a gente fala, que não dependam só do RH. Então, é muito comum nas empresas ainda, né, mesmo grandes, né, as que a gente atende, ainda tem muito isso, de o gestor ir lá, enviar um e-mail, entregar um papel no RH, e o RH ter que pegar aquele papel, inserir informação no sistema, né? O self-service, ele mata isso. O que ele faz? O próprio gestor já tem acesso a uma parte desse sistema onde ele mesmo vai lá e insere as informações, faz as aprovações que tem que fazer, trata o ponto do seu funcionário, né? Organiza as férias de todo o seu time, e o funcionário já consegue ali acessar o seu próprio Lerite, consegue olhar a sua folha de ponto, consegue fazer processos, por exemplo, de trilha de carreira e aprendizagem, onde o funcionário, ao invés de ter alguém do RH ou o próprio gestor conversando com ele já vai lá e constrói uma trilha olhando para frente, porque já está mapeado quais são as competências que ele vai precisar desenvolver para se tornar um diretor. Então, assim, se o estagiário quiser olhar o que ele vai ter que se preparar para chegar em diretor, né, nas tecnologias, especialmente que a gente trabalha, ele consegue criar um caminho onde ele enxergue isso e fala, ó, então eu vou me preparar assim. E tem os passos, inclusive, né, que a pessoa pode desenvolver para isso. Então, a gente tem esses dois ambientes, né? Porque o RH, diferente de outras áreas, o papel fundamental do RH é servir os colaboradores, né? E fazer com que as estratégias desses colaboradores, em todos os seus níveis hierárquicos, né, seja uma experiência que gere valor para a empresa, né? Então, hoje, quando a gente fala de RH, a gente tem muito esses dois lados, né? A gente tem o lado tanto da eficiência do próprio RH, quanto o impacto que o RH vai causar na organização como um todo, né, do estagiário ao CEO, né, fazendo com que ele também, inclusive, assuma algumas responsabilidades no processo de forma automatizada. Né? Flávio, se você soubesse como está a minha cabeça fervendo de ideias aqui, cara. Legal. Porque, assim, todo o meu processo, né, até que as pessoas estão olhando agora, né, que a gente lançou o livro recentemente, o volume 2 e o volume 1, veio porque todo o meu processo, eu sempre fui da área comercial. E em 2018 eu tive um surto, onde eu percebi que eu estava no caminho errado, assim. Eu não tinha mais motivação, não gostava do que eu fazia, só que eu já tinha mais de 20 anos de carreira, né? E daí, naquele momento, eu tive um insight e montei um projeto social chamado Abrindo Portas
Vivian Castanheda, onde toda a minha dor, né, toda a minha frustração depois de 20 anos de carreira, eu precisava ajudar pessoas a não passar pelo que eu tinha passado. Legal. E daí, então, eu vou hoje em várias instituições, em vários lugares que me abrem as portas, literalmente, para que eu possa orientar. E a minha ideia era para o jovem, para que o jovem não passasse por 20 anos depois e vivesse a experiência que eu vivi. Mas hoje eu percebo que jovens de outrora como eu, né, que eu tinha na época 35 anos, também passam por essa situação. Então, hoje eu abraço todo mundo que precisa dessa ajuda. Então, você me aguarde, que a gente vai conversar muito. Justamente porque eu acho que, em vez... tudo isso que eu faço hoje, né, dessa orientação, pode ser minimizado de uma forma muito simples e muito mais rápida. Então, você me aguarde que... Olha, gente, depois a gente vai vir aqui, a gente vai falar disso, porque eu já estou fervendo a minha cabeça, assim, para poder ajudar e ajudar não só o jovem né, as pessoas que estão passando por isso, mas para ajudar esse turnover que tem muito dentro da empresa, porque como você falou, tem gente certa, só que às vezes está no lugar errado. Exato. Então a gente pode juntar nossas forças para poder aí fazer com que o mundo consiga ser mais feliz. Né? Hoje a tendência negativa do mundo é o tal do quiet quitting, né? Que as pessoas, né, ficarem quietas até se desligarem ou serem desligadas, né? Sim. Que é a demissão silenciosa. Exatamente. E eu acho que isso está muito ligado a alguns fatores, né? E um deles é o papel da responsabilidade da organização, né? Da empresa, justamente, de entender o papel social que ela tem no mundo, né? Então, é muito difícil você assumir uma responsabilidade como empresa sobre o indivíduo. Mas, de certo modo, quando o indivíduo está dentro do seu ambiente, você tem responsabilidade sobre N coisas, né? Não sobre tudo na vida dele, mas sobre N coisas que você tem. Claro. E lá, por exemplo, na inteligência, a gente tem muitos processos que estão evoluindo nesse sentido, inclusive grupos que discutem, né? Vão começar cada vez mais a discutir saúde mental, né? Até, já não vai mais ser spoiler quando for pro ar, mas a gente está criando, por exemplo, um dos grupos de afinidade novos, que eu, inclusive, estou muito mais atuante nesse. A gente vai chamar de... Nossos grupos, eles têm cores. É o G-Orange, inclusive chama cores nosso programa. Legal. Então, o G-Orange, o G-Black, o G-Yellow. Tá? E esse é o Orange que está nascendo. Ele vai falar de bem-estar, qualidade de vida. Então, a gente tem 3 pilares que a gente desenhou. Né? Eu desenhei com mais 3 pessoas que estão comigo lá, desenhando esse programa. Né? O Omar, a Vanessa e o Ronaldo. Onde a gente vai falar de saúde física, saúde financeira e saúde mental. E aí você congrega tudo isso de uma forma, né, dentro da organização para que a gente possa dar esse suporte para poder fazer um entendimento. Porque eu acho que existem 2 coisas. A pessoa errada, né, no lugar que a gente precisa, né, ela cria sofrimento para a empresa, com certeza. Mas para a pessoa, nossa, muito. Às vezes a melhor forma de você... ajudar a pessoa é realmente desligando. Porque tem gente que a gente aprende ao longo da vida, acho que especialmente a nossa geração, né, e gerações anteriores mais ainda, de que você tem que ser valente, que você tem que ser durão, espera que uma hora isso vai passar e tal. Mas as gerações mais novas, que estão liderando essa questão da demissão aí silenciosa, o que elas já entenderam não, eu tenho que estar num lugar que eu me sinta bem. Porque aí eu vou estar no meu lugar de potência, eu vou conseguir produzir muito bem, vou estar feliz, vou estar com outras coisas. E isso é uma coisa que, por exemplo, quando a gente fala hoje, inclusive de tecnologia, voltando também porque a gente estava falando, existem soluções maravilhosas que trabalham a questão da experiência do empregado. Então, a gente consegue hoje medir, via soluções que usam muita inteligência artificial e pesquisas que a gente faz com recorrência, qual que é o nível que a gente tem de engajamento, né? Mas também qual que é o nível que a gente tem de preocupação desse engajamento a ponto de que ele se torne um risco de saúde, um risco de estar atrapalhando a carreira dessa pessoa e o desenvolvimento dela. Então, tem muita tecnologia hoje muito legal, que não é cara, aliás. Né? Tem startups maravilhosas também que fazem isso. Pô, que né? bacana, Tem soluções mais robustas, a gente trabalha com uma também, né? Que é a Qualtrics, que ajuda nesse sentido. Mas muito depende da organização. Porque essas ferramentas tecnológicas, elas são meios para identificação. Mas o processo a pergunta que você quer fazer e como você vai resolver, a ferramenta não resolve. Ela precisa que as organizações, de maneira genuína, né, tenham essa preocupação de fazer isso que você falou. Porque senão vai ser só ladainha. Vai ser só vai ser mais uma ferramenta. Então, ou aquilo que é um discurso vazio. Porque parece... Eu falo isso só para eu poder
sei lá, parecer que eu sou great place to work, que eu sou melhores empresas para trabalhar, tal. Claro. Mas na prática você é, né? Sim. Você faz isso aplica. acontecer na prática, entendeu? Porque isso que faz a diferença na vida das pessoas. Né? Sim, Total. Mas o que eu entendo também, Flávio, é que a gente pode já resolver isso na contratação. Lógico, porque lógico. hoje, perfeito, a tecnologia, vários programas. Só que muitas das pessoas que eu atendo e muitas pessoas que passam pelo projeto, elas não sabem o que elas querem ser quando crescer. Perfeito. E daí é nisso. E se você conversar, se a gente parar aqui na rua agora e perguntar para as pessoas o que você quer ser quando crescer, as pessoas não vão saber. E muitas pessoas hoje, pelo menos por onde eu já passei, trabalham em lugares que elas não gostam. Elas só trabalham ali porque é a experiência que ela tem. Então, é nisso que a gente precisa identificar no início, e daí o papel, sim, do RH, junto com a tecnologia, pode vir ajudar para que as pessoas não sejam frustradas e não continuem frustradas para chegar nesse ponto de demissão silenciosa ou até outras coisas mais, né? Sensacional, gente. Olha, eu amei aqui. E de verdade, a minha cabeça tá aqui fervendo, que eu falo, ai, deixa eu me segurar aqui, senão eu vou me empolgar. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, eu aprendi demais. E tô louca até para conhecer mais da inteligência, né? Que eu acho que vai agregar muito até para o meu trabalho, mesmo eu sendo ainda uma empreendedora bem pequena, né? Mas tenho certeza que vai me ajudar e contribuir. Mas para a gente finalizar, Flávio, a gente, né? Eu e a Pri, a gente sempre pede para o convidado deixar uma mensagem, né? De tudo isso que a gente falou, né? Da importância da tecnologia, né? A gestão. Deixa a sua mensagem aí para todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, para compartilhar aí tudo isso que você já viveu. Eu acho que a gente falou de vários temas, assim, vou tentar sintetizar falar aqui. de alguma mensagem um pouco mais abrangente, assim, né, e focada, acho que talvez mais ali no RH, que a gente, né, falou aí mais no fim, assim. Eu acho que para a gente conseguir ser relevante, a gente precisa entregar coisas relevantes, né? E quando a gente fala hoje ainda de RH, a gente tem muita gente ainda que acha que o RH é aquela área que abraça a árvore, né? Aquela área que você vai ligar para fazer suas reclamações ou para... E essa não é a verdade de um mundo que tem um RH desenvolvido, né? Então, a gente precisa muito, sim, que gestores da organização, né, alto nível, olhem para o RH diferente, mas eu tenho falado muito nos eventos, nas palestras que eu tenho dado, né, nos conteúdos que eu gero para os clientes, sobre o papel do próprio protagonismo do RH de buscar isso nas organizações. Né? O RH, como sempre teve uma posição onde apequenada dentro das organizações, ele se acostumou muito nesse sentido. Eu acho que nos últimos 4 anos isso começou a mudar, né? A pandemia, inclusive, trouxe uma aceleração muito forte disso, porque o RH teve que ser muito protagonista, né? Especialmente no momento ali do fecha tudo, e a gente precisa trabalhar de casa, a gente precisa não sei o quê. Então, a viabilização disso, teve que ser muito rápida, TI e RH, né? foi muito importante. Manter a cultura, manter os processos, isso é gestão valores, de gente. né? Então, o RH começou a ganhar mais protagonista, tanto que hoje em dia existem muitos eventos falando de RH e tal. Mas eu acho que mais do que conhecimento, que é o que eu vejo que os RHs têm buscado, eles precisam buscar protagonismo de fato. Sentar na mesa do board, sabe? Tomar decisão junto com a empresa, né? Os altos executivos precisam do RH para isso, mas o RH também tem que se dispor a isso, né? Aprender a falar de negócio, né? Não é só falar do processo de RH, mas falar de negócio. Como é que o RH vai fazer a empresa dar lucro? Como é que o RH impacto, né? Porque no fim é isso. A gente tem que criar um ambiente bom. Para ser gostoso de trabalhar. Mas sem lucro, uma empresa morre. Claro, então, não existe mais organização. Então, a gente precisa de um RH cada vez mais maduro, né? Para que eles tenham essa posição de destaque. Eu tenho uma professora de um curso que eu fiz, que ela foi brilhante, que ela, nessa sacada, assim, que ela falou muito assim... Você vê finanças mudar de nome? Não, o RH já virou RH, gestão de gente, gestão de pessoas. Existe uma crise de identidade nesse sentido ainda. Então, a gente precisa dessa posição mais firme do RH. A minha posição é RH. Né? Se já mudar de nome, beleza. Né? Mas o RH, que é comumente mais conhecido, ele precisa ser mais protagonista, ele precisa ser mais incisivo naquilo que vai fazer a diferença, né, nas organizações, do seu ponto de vista,
para que ele possa ser aí sim ouvido e criar e receber investimento para que ele possa continuar evoluindo e não ficar tão manual, tão processual só, né? tão parado, de pouco impacto nas organizações. Então, isso é só fazendo encerramento, né, que é o que eu mais percebo, assim, né? Acho que o RH precisa buscar esse protagonismo nos negócios, né? E os executivos, a alta gestão né, precisa olhar para isso, mas o RH precisa ser cada vez mais protagonista para que isso aconteça também. Claro. E lembrando que o RH não é um Deus, né? São pessoas e pessoas, então vamos para cima. É isso aí, né? Exatamente. Muito bom, Flávio, ter você aqui com a gente, falando da sua história, da inteligência, contando um pouco toda a sua experiência, né, na sua trajetória. E como que as pessoas, Flávio, podem se conectar com você, com a inteligência, se quiser deixar seu espaço. Eu sou o Flávio Legeri Filho, então se vocês procurarem Flávio Legeri, vocês vão encontrar o meu pai. Então pode me procurar no LinkedIn, né? No Instagram eu coloco mais coisas de família e coisas mais para a própria inteligência, né? Então quem for do meio, né, pode mencionar tranquilo, tem bastante conexão lá também, mas o LinkedIn é o meu ponto forte, é onde eu consigo me comunicar mais com as pessoas, né? No passado eu brinco que eu já gerei mais conteúdo, estou meio paradinho aí um pouco, porque a inteligência demandou um pouco de mim, mas é o caminho ideal para me encontrar. E sigam a inteligência, porque a inteligência, aí sim, a gente gera muito conteúdo para RH, sobre tecnologia e transformação digital para RH, né? A gente tem umas estratégias bem legais de geração desse tipo de conteúdo, e que quem quiser aprender, segue a inteligência. Acompanhe as páginas da inteligência. Exatamente. Ótimo. Tá bom? Maravilhoso. Então. Muito obrigado, Flávio. Obrigadíssimo por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, muito bom. Parabéns pelo trabalho que você está realizando aí na inteligência. Obrigado. Vai parabéns crescer. A vocês também. Eu adorei. Já virei seguidor do Compartilha. Obrigada. Muito obrigada mesmo por esse seu tempo, né? Porque você aí sabe que a empresa ali funciona, lógico. Você tem muita gente que pode te liberar para estar aqui, mas muito obrigada mesmo que... eu já estou também seguindo a inteligência lá para aprender bastante. Legal, gente. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, então, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e acompanhar aqui nossos conteúdos do Compartilha Cast. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.